Desde os primórdios da sua fundação, Roma se estabeleceu sob a sombra das colinas que margeiam o sinuoso curso do rio Tibre, um fio de vida que, embora abundante, logo revelou suas limitações perante o crescimento vertiginoso da cidade que, de um acampamento pastoral, transformou-se no fulcro político e militar do Mediterrâneo. A água, elemento essencial à existência, à saúde e ao poder, definia não apenas a geografia da urbe, mas o próprio espírito da civilização romana. Entretanto, o Tibre, com suas águas turvas e frequentemente contaminadas, não poderia sozinho sustentar a sede insaciável de uma metrópole em expansão, cujas necessidades ultrapassavam o mero consumo humano, estendendo-se à irrigação, aos banhos públicos, às indústrias artesanais e ao lazer urbano que definiriam, com o tempo, a face da capital imperial. Na aurora da República Romana, a busca por fontes puras e distantes se impôs como um desafio técnico e administrativo, promovendo um salto civilizatório sem precedentes. Os romanos, inspirados pelas práticas hidráulicas etruscas e gregas, não se limitaram a transportar água por meio de canais rudimentares, mas conceberam uma solução engenhosa e monumental, o aquaeductus, literalmente o condutor de água, que, como um organismo vivo, se estendia pelas paisagens, vencendo vales, colinas e rios, numa dança precisa de cálculo e engenharia. O nascimento do primeiro aqueduto, a Aqua Appia, em 312 a.C., durante a censura de Apio Cláudio Caeco, marca não apenas um feito técnico, mas uma mudança de paradigma. A água, até então uma dádiva aleatória da natureza, passa a ser domesticada, conduzida e administrada pelo poder humano. O impacto desta inovação não se restringiu ao aspecto utilitário. A abundância de água, assegurada pelos aquedutos, tornou-se um pilar da identidade urbana romana, diferenciando Roma das demais cidades da antiguidade, onde o acesso a fontes hídricas limitava o crescimento e impunha restrições ao conforto cotidiano. Enquanto Atenas se contentava com poços e cisternas, Roma erguia um império hidráulico, que não apenas saciava a sede de seus habitantes, mas alimentava um estilo de vida caracterizado por banhos públicos suntuosos, jardins irrigados, fontes ornamentais e termas majestosas como as de Caracalla e Diocleciano, que perdurariam como símbolos da sofisticação e do poderio romano. Sob a perspectiva arqueológica e histórica, o surgimento dos aquedutos reflete a conjunção singular de fatores: o domínio técnico da engenharia, a organização administrativa do Estado e uma visão política que compreendia o abastecimento hídrico como instrumento de coesão social e controle populacional. A água, distribuída generosamente pelas fontes públicas e termas, constituía um benefício tangível do governo aos seus cidadãos, promovendo a lealdade e a ordem social. Ao mesmo tempo, a própria presença das estruturas dos aquedutos, com suas arcadas imponentes cortando os campos e as entradas das cidades, servia como propaganda do engenho e da autoridade de Roma, sinalizando a todos, habitantes e visitantes, a supremacia técnica e política do império. Do ponto de vista científico, os aquedutos romanos demonstram um domínio impressionante sobre princípios físicos e hidráulicos, sobretudo no que concerne ao aproveitamento da gravidade, à resistência dos materiais e ao planejamento topográfico de longos percursos. A capacidade de manter um fluxo contínuo de água ao longo de dezenas e até centenas de quilômetros, com uma inclinação mínima, muitas vezes de apenas alguns milímetros por metro, revela uma precisão que surpreende engenheiros modernos. Tal precisão foi possível graças a instrumentos de medição como o chorobate, uma espécie de nível primitivo, mas eficaz, e ao groma, fundamental para a definição dos alinhamentos e ângulos corretos. A necessidade de superar obstáculos naturais, como vales profundos e montanhas, impulsionou ainda mais o desenvolvimento técnico, levando os romanos a conceber soluções arrojadas, como as arcadas múltiplas, os túneis escavados diretamente na rocha e os sifões invertidos, que permitiam a travessia de depressões sem comprometer o fluxo. Cada aqueduto, portanto, constitui não apenas uma infraestrutura funcional, mas um monumento de engenhosidade, perseverança
e adaptação ao ambiente. Assim, a sede de Roma foi mais do que uma necessidade fisiológica. Foi o motor silencioso de uma revolução urbana que moldaria o futuro da cidade e do império. O abastecimento hídrico tornou-se o sangue que pulsava nas veias de Roma, sustentando a sua vitalidade, garantindo a sua expansão e eternizando a sua glória nas pedras e nos arcos que até hoje se erguem desafiando o tempo. Cada gota d'água que corria pelos especos ocultos, sob o solo ou pelas arcadas que se projetavam majestosas contra o céu, não era apenas um recurso vital, mas um testemunho da capacidade humana de transformar necessidades básicas em expressões grandiosas de civilização. A história dos aquedutos romanos é, sobretudo, a história da transformação de um ideal em realidade palpável, a demonstração de que, quando guiada pela razão e pela ciência, a engenhosidade humana pode submeter a própria natureza aos desígnios da civilização. Construídos para conduzir as águas das fontes distantes até o coração das cidades, os aquedutos romanos não eram apenas estruturas físicas, mas encarnações materiais de um saber técnico sofisticado, capaz de operar com precisão milimétrica sobre a vastidão indomável das paisagens mediterrâneas. O princípio fundamental que norteava a concepção dos aquedutos era, paradoxalmente, a mais simples das forças naturais, a gravidade. Os romanos, embora desprovidos dos instrumentos e das teorias hidráulicas modernas, compreenderam com uma clareza assombrosa que a água corre sempre de níveis mais altos para os mais baixos. A partir desta observação primária, desenvolveram uma metodologia rigorosa para projetar percursos que, ainda que serpenteassem por dezenas ou até centenas de quilômetros, mantinham uma declividade mínima, geralmente inferior a 0,5%, suficiente para assegurar um fluxo contínuo mais suave, evitando erosões ou estagnações. Esta delicada inclinação não era fruto do acaso, mas resultado de um cálculo meticuloso, possibilitado por instrumentos como o chorobate, uma espécie de régua de madeira de até 6 metros de comprimento, equipada com níveis de água ou prumos de chumbo que permitia aferir com precisão as diferenças de altura no terreno. Outro instrumento essencial era o groma, composto por uma haste vertical e braços cruzados com fios de prumo, utilizado para traçar linhas retas e ângulos retos, fundamentais na definição do alinhamento dos especos, as galerias por onde corria a água. Além da precisão geométrica, a construção dos aquedutos requeria o domínio de materiais resistentes e duráveis. A revolução do opus caementicium, o concreto romano, proporcionou uma liberdade construtiva inédita, permitindo a execução de obras que superavam os limites dos materiais tradicionais, como a pedra ou o tijolo. Este cimento, constituído de cal, água e pozolana, uma cinza vulcânica oriunda da região de Puteoli, apresentava notável resistência à água e às intempéries, sendo aplicado não apenas na estruturação das arcadas, mas, sobretudo, no revestimento impermeabilizante das galerias internas, evitando infiltrações e perdas. O specus, núcleo funcional do aqueduto, era usualmente revestido com opus signinum, uma argamassa à base de cal e fragmentos cerâmicos triturados que conferia estanqueidade e facilitava a limpeza. Suas dimensões variavam conforme o volume de água e a topografia, mas, em geral, possuíam largura e altura suficientes para permitir a passagem de um homem em pé, o que facilitava as operações de manutenção, limpeza e inspeção periódica. A necessidade de transpor obstáculos naturais impôs aos engenheiros romanos desafios colossais. Para cruzar vales e rios, erguiam-se arcadas de várias ordens, cujos arcos, dispostos em série, distribuíam o peso e garantiam estabilidade estrutural. O exemplo mais emblemático é o Pont du Gard, na Gália Narbonense, onde 3 níveis de arcadas sustentam o canal superior que conduzia a água por mais de 50 quilômetros até a cidade de Nemausus, a moderna Nimes. Para superar depressões abruptas, recorreu-se aos sifões invertidos, sistemas engenhosos compostos por tubos de chumbo ou pedra que, obedecendo aos princípios da comunicação de vasos, permitiam que a água descesse por uma encosta e subisse, com a mesma pressão pelo lado oposto,
retomando o nível do percurso. Nos trechos subterrâneos, os romanos demonstraram igualmente uma habilidade extraordinária em escavações. Com o uso de picos, martelos e cunhas, abriram túneis em maciços rochosos, muitas vezes com centenas de metros de extensão, como atestam os vestígios da Aqua Cláudia e da Aqua Márcia. Para garantir ventilação e acesso, perfuravam-se putei, poços verticais que também facilitavam o transporte de entulho e materiais durante a obra. Essas escavações obedeciam a cálculos precisos, pois qualquer desvio comprometeria a eficiência do fluxo. Outro aspecto técnico essencial era o controle da velocidade e da qualidade da água. Para evitar o acúmulo de sedimentos e reduzir a força erosiva, implantavam-se piscinae limariae, tanques de decantação onde a água podia depositar partículas sólidas antes de seguir seu curso. As castella aquae, localizadas na entrada das cidades, funcionavam como distribuidores, fragmentando o fluxo principal em diversos canais menores, destinados às fontes públicas, termas e domos particulares. Em muitas cidades como Roma, as fontes de abastecimento eram tão numerosas que algumas ruas dispunham de uma fonte a cada quarteirão, assegurando conforto e higiene à população. A padronização e a serialização dos métodos construtivos também merecem destaque. As legiões romanas, muitas vezes encarregadas da construção de aquedutos em regiões distantes, seguiam manuais técnicos e práticas estabelecidas que garantiam a homogeneidade e a qualidade das obras em todo o império. Assim, os aquedutos de Roma, Cartago, Segóvia ou Antioquia partilhavam princípios comuns, apesar das adaptações locais impostas pelo relevo e pelos recursos disponíveis. Sob o prisma científico, o êxito dos aquedutos romanos reside na síntese harmoniosa entre a observação empírica, a experiência acumulada e a aplicação racional de princípios físicos. Ainda que desconhecessem formalmente conceitos modernos como pressão atmosférica ou dinâmica dos fluidos, os engenheiros romanos anteciparam pela prática soluções que só muito mais tarde seriam descritas pela ciência. O resultado foi a criação de um sistema hidráulico que, em sua eficiência e durabilidade, rivaliza com muitas das infraestruturas contemporâneas. Assim, cada aqueduto romano se erige não apenas como um canal de água, mas como um monumento à engenharia, à organização e à visão política de uma civilização que, compreendendo a natureza, soube moldá-la a serviço do bem comum e da glória de seu império. As arcadas silenciosas, que ainda hoje se projetam contra o horizonte, testemunham esse prodígio, um legado técnico que, atravessando milênios, permanece como símbolo do engenho humano e da capacidade de transcender os limites impostos pelo ambiente. O percurso da água, desde o instante em que brotava cristalina de uma nascente nas montanhas até o momento em que jorrava, abundante, nas fontes e termas das cidades romanas, constituía um caminho de precisão quase ritualística. Esse trajeto, meticulosamente planejado, traduzia não apenas a habilidade técnica dos engenheiros romanos, mas também sua visão holística da paisagem, integrando natureza e artifício em uma obra de harmonia e funcionalidade. Cada etapa da condução hídrica obedecia a princípios rigorosos, resultando em um sistema cuja eficiência e escala jamais haviam sido alcançadas pelas civilizações que precederam Roma. Tudo começava com a captação nas fontes, ou captationes, muitas vezes localizadas a dezenas de quilômetros das cidades que se destinavam a abastecer. A escolha dessas nascentes não era aleatória. Preferiam-se aquelas situadas em altitudes superiores ao destino final, assegurando assim que a água pudesse fluir inteiramente por ação da gravidade, sem necessidade de bombeamento mecânico, tecnologia inexistente à época. Além disso, valorizava-se a pureza das águas, geralmente provenientes de aquíferos subterrâneos ou de montanhas calcárias, cujas propriedades naturais atuavam como filtros, garantindo um líquido límpido e potável. Da nascente, a água era conduzida até o specus, o canal principal do aqueduto. Este specus, elemento central de toda a infraestrutura, podia assumir diversas formas conforme o relevo: subterrâneo,
escavado na rocha viva, elevado sobre arcadas monumentais ou apoiado em muros de contenção. O revestimento interno em opus signinum assegurava a impermeabilidade e evitava perdas durante o trajeto, enquanto inspeções periódicas garantiam a ausência de obstruções. Em muitos casos, para superar acidentes geográficos, os engenheiros optavam por longos túneis escavados, cuja execução demandava precisão extraordinária, evitando desvios que comprometessem o delicado equilíbrio da declividade. A travessia de vales ou de rios exigia soluções ainda mais engenhosas. As majestosas marcadas margens dos aquedutos, como as do Pont du Gard, em Nîmes, ou do aqueduto de Segóvia, não eram apenas elementos estéticos, mas respostas pragmáticas aos desafios topográficos. A disposição em múltiplos níveis de arcos permitia distribuir as cargas estruturais, enquanto as fundações eram cuidadosamente cravadas em solos estáveis, muitas vezes reforçadas com pedras ciclópicas e argamassas hidráulicas. Onde o relevo tornava impossível a construção de arcadas, recorreu-se aos sifões invertidos, sistemas fechados compostos por tubos de chumbo ou pedra, que, obedecendo ao princípio da comunicação de vasos, permitiam que a água descesse e subisse com a mesma pressão, contornando desníveis abruptos. Ao longo do trajeto, eram instaladas as chamadas piscinae limariae, ou tanques de decantação. Essas estruturas intermediárias desempenhavam um papel essencial na manutenção da qualidade da água, permitindo que partículas sólidas se sedimentassem, impedindo o acúmulo de detritos nos especos e reduzindo a abrasão das superfícies internas. Além disso, esses tanques funcionavam como pontos estratégicos de controle e inspeção, facilitando os trabalhos de manutenção e limpeza. À medida que se aproximava da cidade, o aqueduto encontrava seu destino no Capo Castellum Aquae, ou Castelo d'Água, um reservatório de distribuição onde a água era subdividida em diversos canais secundários. Esse sistema de distribuição refletia a organização social e funcional da cidade romana. Uma parte do fluxo destinava-se às fontes públicas, ou foricae, acessíveis a todos os cidadãos. Outra parte abastecia as termas, epicentros da vida social e cultural, enquanto os excedentes eram direcionados a residências privadas, hortas, jardins e até indústrias artesanais, como as tinturarias e oficinas metalúrgicas. Nas cidades maiores, como Roma, o sistema de aquedutos não era composto por uma única linha de condução, mas por uma rede complexa e redundante que combinava diversas fontes e percursos, assegurando o abastecimento ininterrupto, mesmo em caso de falhas ou manutenções. Em seu auge, Roma dispunha de pelo menos 11 aquedutos principais, que juntos transportavam aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de água por dia, um volume capaz de abastecer uma cidade moderna de médio porte. Esse feito, assombroso para a antiguidade, foi descrito com admiração por Frontino, curador das águas no final do século I, em sua obra De Aquis Urbis Romae, onde sistematizou o conhecimento técnico e administrativo sobre os aquedutos romanos. O fluxo constante da água tornava possível um nível de urbanização e conforto sem precedentes. As fontes públicas, espalhadas pelas praças e cruzamentos de vias, não eram apenas pontos de abastecimento, mas também de encontro e convívio social. As termas, abastecidas por complexos sistemas de canalização, permitiam que milhares de cidadãos desfrutassem diariamente de banhos de imersão, saunas e atividades físicas, consolidando a água como elemento central da cultura romana. As lavatórios públicos e latrinas, conectados a elaborados sistemas de esgoto, completavam o ciclo hídrico, assegurando padrões sanitários avançados que por muitos séculos não seriam igualados em outras partes do mundo. O impacto urbano dos aquedutos não se limitava ao abastecimento prático. Suas estruturas, visíveis à distância, tornavam-se marcos paisagísticos e símbolos do poder imperial. As longas fileiras de arcos, cruzando planícies e montanhas, impressionavam locais e visitantes, funcionando como propaganda silenciosa da capacidade técnica, administrativa e militar de Roma.
Cada aqueduto, com sua trajetória que serpenteava por bosques, cortava vales e penetrava montanhas, materializava a vitória do engenho humano sobre as barreiras naturais, reafirmando a supremacia romana não apenas na guerra, mas também na paz. Por fim, o trajeto da água desde as fontes até as cidades representava mais do que um simples deslocamento físico. Simbolizava o próprio fluxo civilizatório romano, a capacidade de articular espaços distantes, integrar territórios e transformar recursos naturais em instrumentos de coesão, bem-estar e poder. Assim como os exércitos percorriam as estradas pavimentadas do império, levando a lei e a ordem, a água, conduzida pelos aquedutos, transportava saúde, conforto e a marca indelével da civilização romana. Roma, em sua incessante sede de grandeza, ergueu não apenas monumentos de pedra e mármore, mas também obras-primas invisíveis e vitais, cujas águas pulsavam como artérias na carne da cidade eterna. Cada aqueduto, mais do que uma mera estrutura de abastecimento, era um testemunho silencioso do engenho romano, um monumento à persistência, à ciência e ao domínio da paisagem. No apogeu imperial, Roma era alimentada por uma rede impressionante de aquedutos que se entrelaçavam numa complexidade tão funcional quanto simbólica, garantindo à metrópole não apenas o luxo das termas e fontes ornamentais, mas também o funcionamento essencial de sua maquinaria urbana. O primeiro marco desta epopeia hídrica foi a Máqua Ápia, inaugurada em 312 a.C., pelo censor Ápio Cláudio Caeco, o mesmo responsável pela célebre Via Ápia. Simples em concepção, mas monumental em significado, a Aqua Ápia percorria aproximadamente 16,5 quilômetros. A maior parte de seu trajeto oculta sob o solo, uma escolha prudente frente às constantes ameaças militares e ao risco de sabotagem. Captava suas águas das fontes situadas ao leste de Roma e, embora modesta em capacidade, pavimentou o caminho para os empreendimentos ainda mais ambiciosos que se sucederiam. Sua construção marca o início de uma política estatal consciente e contínua de gestão hídrica, elevando a água à categoria de bem público essencial. Poucas décadas depois, a cidade veria surgir a Caqua Annio Vetusci, em 272 a.C., com cerca de 63 quilômetros de extensão, mais de 4 vezes o comprimento da Ápia. Esta obra, financiada com o butim da vitória romana sobre Pirro, destacou-se pela ousadia técnica. Ao captar as águas do rio Aniene, distante e volumoso, demonstrou que Roma dominava não apenas as fontes próximas, mas também os cursos fluviais significativos, desafiando a geografia com um traçado complexo, composto por túneis e arcadas, muitos dos quais ainda hoje são visíveis no território do Lácio. O século II a.C. trouxe a realização de um dos mais importantes e admirados aquedutos romanos, a Aqua Márcia, concluída em 140 a.C., sob a direção do pretor V Márcio Rex. A Márcia tornou-se célebre por suas águas de excepcional pureza e frescor, oriundas das nascentes próximas a Subiaco, a mais de 90 quilômetros mais da capital. Esta obra notável, além de seu percurso extenso, destacava-se pela engenharia refinada. Arcadas majestosas atravessavam vales e planícies, enquanto sifões e galerias escavadas garantiam a continuidade do fluxo. A qualidade superior de sua água fez da Márcia a preferida da aristocracia e das termas mais luxuosas, consolidando sua fama na tradição romana. Durante o período de maior esplendor do Império, sob os imperadores da dinastia Júlio-Claudiana, Roma testemunhou a edificação de duas das mais colossais obras hidráulicas de toda a antiguidade, a Aqua Cláudia e a Annio Novus, ambas iniciadas sob Fare Calígula e concluídas sob Role Cláudio, em Farro e 52 d.C. Estas obras representaram o auge da engenharia romana, tanto em escala quanto em sofisticação. A Aqua Cláudia, captando águas nas fontes Caeruleus e Curtius, no vale superior do Aniene, estendia-se por cerca de 69 quilômetros, parte dos quais sobre majestosas arcadas que cruzavam o Miravale Latino,
e penetravam o perímetro urbano através da célebre Porta Maggiore. Sua grandiosidade e a beleza de suas estruturas tornaram-na um dos símbolos do poderio imperial, evocando uma estética que unia funcionalidade e monumentalidade. A obra foi tão bem executada que permaneceu em uso por mais de 5 séculos, resistindo a terremotos, guerras e ao próprio colapso do Império. Paralelamente, a Anio Novus, com seus impressionantes 87 quilômetros, consagrou-se como o mais longo e volumoso dos aquedutos romanos. Aproveitando as águas do Aniene em um ponto ainda mais distante, esta estrutura monumental operava em sinergia com a Cláudia, formando um sistema redundante que assegurava o fornecimento hídrico à metrópole, mesmo em situações críticas. Sua construção implicou a execução de túneis extensos, como o célebre Túnel de Monte Ripoli, e o cruzamento de vales mediante arcadas de até 30 metros de altura, um feito que impressionaria engenheiros até os dias atuais. Outros aquedutos, embora menos grandiosos, desempenharam papéis essenciais na manutenção da vitalidade urbana. A Aqua Tepula e a Aqua Julia, ambas do século I a.C., destacam-se por sua função complementar, integrando-se aos sistemas pré-existentes para suprir novas áreas urbanizadas. A Júlia, em particular, promovida por Ibn Agripa, genro de Ibn Augusto, ilustra a política imperial de ampliação e embelezamento da cidade, associando o abastecimento hídrico ao projeto ideológico de uma Roma renovada e gloriosa. Não menos relevante foi a Iáqua Traiana, construída sob o imperador Trajano, em 109 depois de Cristo, que transportava água das fontes ao norte do lago de Braciano, cruzando cerca de 40 quilômetros, até alcançar as regiões mais altas de Roma, tradicionalmente mal servidas pelos aquedutos anteriores. A Traiana foi concebida para suprir os imensos complexos das termas de Trajano e, posteriormente, das termas de Caracalla, evidenciando o vínculo estreito entre a política de abastecimento e os projetos monumentais de lazer e higiene pública. Por fim, é imprescindível mencionar a Buáqua Alexandrina, inaugurada em ZM 226 depois de Cristo pelo imperador Severo Alexandre I Meus. Este aqueduto, com cerca de 22 quilômetros, simbolizou um dos últimos grandes empreendimentos hidráulicos da Roma Imperial, destinado a abastecer as novas termas orientais da cidade e atestando ainda na decadência do poder central a persistência da tradição romana de expansão e renovação urbana através do domínio da água. Cada um desses aquedutos, com suas particularidades técnicas, trajetos e capacidades, integrava-se a um sistema meticulosamente articulado que conferia a Roma um status inigualável entre as cidades da antiguidade. Enquanto outras urbes dependiam de fontes limitadas ou de sistemas rudimentares, Roma ostentava uma rede hidráulica que alimentava fontes públicas, termas, jardins e casas privadas, promovendo um padrão de vida confortável, higiênico e refinado. O legado dessas obras permanece visível, não apenas nas ruínas que ainda pontuam a paisagem romana, como a majestosa Ponte Lúcia, mas também na memória histórica que reconhece nos aquedutos um dos mais extraordinários feitos da engenharia e da administração do mundo antigo. Assim, os principais aquedutos de Roma não são apenas testemunhos arqueológicos, mas capítulos vivos de uma epopeia civilizatória, na qual a água, domada, conduzida e celebrada, tornou-se símbolo de poder, inteligência e permanência. O murmúrio que outrora ecoava pelos especos agora ressoa na contemplação silenciosa de quem percorre, em nossas próprias eras, os vestígios desta engenharia que, em sua essência, jamais deixou de fluir. A ambição de Roma jamais se conteve dentro dos limites das muralhas servianas. Sua vocação expansionista, primeiro como república, depois como império, irradiou-se através de exércitos, de leis, de línguas e de costumes, mas também, e de modo talvez mais tangível, através das obras públicas que moldaram as províncias à imagem da metrópole. Entre essas obras, nenhuma foi tão emblemática, funcional e transformadora quanto os aquedutos, que, multiplicando-se em territórios distantes, fizeram da água domesticada
um símbolo inequívoco da romanização, do progresso e da supremacia técnica romana. A disseminação dos aquedutos pelo mundo romano não ocorreu por mero capricho ou ostentação. Ela respondia à necessidade pragmática de dotar as novas cidades, fundadas ou reorganizadas sob o modelo romano, das condições indispensáveis ao florescimento da vida urbana: abastecimento regular de água para consumo humano, higiene pública, lazer e indústria. Assim, das planícies da Gália aos desertos da África, dos vales da Espanha às colinas da Ásia Menor, as arcadas dos aquedutos passaram a traçar linhas imponentes sobre paisagens antes agrestes, transformando a natureza e reorganizando os modos de vida. Um dos exemplos mais célebres dessa engenharia imperial encontra-se na Gália Narbonense, atual sul da França, com o monumental Pont du Gard, próximo a Nimes. Construído no século I d.C., este aqueduto, com seus 49 metros de altura e 275 metros de comprimento, no trecho da ponte, atravessa o rio Gardon em 3 níveis de arcadas perfeitamente equilibradas, compondo uma paisagem de rara harmonia estética e rigor técnico. Projetado para transportar cerca de 20.000 metros cúbicos de água por dia, o Pont du Gard abastecia a cidade de Nemausus, permitindo a instalação de termas, fontes públicas e jardins, elevando assim o padrão de vida e reforçando a identidade romana da cidade. Na Hispânia tarraconense, destaca-se o majestoso aqueduto de Bu-Segovia, um dos mais bem preservados do mundo romano. Erguido entre os séculos I e II d.C., sua fileira dupla de arcos, que se estende por mais de 800 metros, culminando em arcos centrais de até 28 metros de altura, constitui não apenas uma proeza de engenharia, mas também um ícone visual que, até hoje, domina a paisagem urbana. O aqueduto, que captava águas a cerca de 17 quilômetros da cidade, garantia o abastecimento contínuo e exemplificava a capacidade romana de adaptar-se aos desafios impostos pela geografia montanhosa da região. Nas províncias orientais, a engenharia hidráulica romana encontrou campo fértil para sua expressão. Em Saspendos, Maltemash na Ásia Menor, atual Turquia, os romanos construíram um aqueduto extraordinário, datado do século II d.C., cuja singularidade reside no uso de sifões invertidos, compostos por condutos de pedra cuidadosamente ajustados, que atravessavam o vale para levar água às cotas mais elevadas da cidade. A complexidade e a durabilidade desta obra atestam não apenas o conhecimento técnico dos engenheiros romanos, mas também sua capacidade de transferir e adaptar esse saber a contextos locais, com materiais e soluções construtivas apropriadas a cada ambiente. O norte da África, longe de ser uma periferia marginal do Império, beneficiou-se amplamente das infraestruturas hidráulicas romanas. A cidade de Cartago, ressurgida sob o domínio romano após sua destruição púnica, foi dotada de um sistema de aquedutos que trazia água das montanhas de Zagouan, a cerca de 132 quilômetros de distância, um dos percursos mais longos da engenharia hidráulica romana. Esse aqueduto monumental alimentava não apenas o consumo urbano, mas também o funcionamento das termas, das fontes e das praças, consolidando a cidade como um polo florescente da África proconsular. Em Constantinopla, a nova capital do Império a partir do século IV d.C., a tradição dos aquedutos atingiu novos patamares com a construção do Aqueduto de Valente. Esta obra, com seus mais de 900 metros de arcadas elevadas, atravessando o vale entre as colinas da cidade, garantiu o abastecimento hídrico necessário ao desenvolvimento da metrópole que aspirava a suceder Roma em esplendor e funcionalidade. Ao mesmo tempo, reafirmava a continuidade da engenharia romana, agora transposta ao Oriente, e sua capacidade de estruturar e moldar novos centros urbanos. O impacto desses aquedutos nas províncias não foi apenas técnico, mas profundamente cultural. Eles materializavam na pedra e na água a presença do poder romano, funcionando como instrumentos de integração política e de romanização.
Cada arco erguido, cada especo escavado, cada fonte instalada, eram sinais inequívocos da pax romana, da estabilidade administrativa e do domínio da engenharia sobre as forças naturais. As cidades dotadas de aquedutos não apenas usufruíam de benefícios práticos, como água abundante e salubridade, mas também se alinhavam simbolicamente ao modelo civilizacional romano, incorporando práticas urbanas que reforçavam sua identidade como partes integrantes do império. Não obstante, a construção de aquedutos nas províncias implicava desafios formidáveis. Os engenheiros romanos precisavam avaliar as características geológicas locais, identificar fontes adequadas, projetar percursos que respeitassem as declividades naturais e adaptar as técnicas construtivas às disponibilidades de materiais e à força de trabalho local. Muitas vezes, as legiões participavam diretamente dessas obras, ao lado de trabalhadores escravizados ou contratados, o que permitia não apenas a execução técnica, mas também a afirmação do poder militar romano nas regiões recém-conquistadas. A arqueologia moderna tem revelado, com crescente precisão, a extensão e a diversidade dessas obras espalhadas pelo Império. Pesquisas recentes indicam que mais de 1,000 aquedutos foram construídos em todo o território romano, somando milhares de quilômetros de canais, túneis e arcadas. Esses dados impressionantes demonstram que a engenharia hidráulica romana não foi um fenômeno isolado ou exclusivo da capital, mas uma estratégia sistemática de organização territorial, sustentada por uma visão administrativa e política que fazia da água um elemento estruturador do espaço imperial. Assim, o Império Romano não foi apenas uma entidade política e militar, mas um império hidráulico, cuja coesão se expressava também no fluxo contínuo e disciplinado das águas que irrigavam cidades distantes, unificadas por uma mesma técnica, uma mesma concepção de urbanidade e um mesmo ideal civilizatório. Cada aqueduto, perdido nas montanhas da Espanha ou emergindo das areias da África, é um vestígio silencioso dessa rede complexa e vital que fez da água não apenas uma necessidade satisfeita, mas uma afirmação do poder e da permanência de Roma. Os aquedutos romanos não eram apenas máquinas silenciosas que transportavam água através de vales, montanhas e cidades. Eram também catalisadores de transformações profundas que moldaram os hábitos, a estética, a saúde e a própria concepção de urbanidade do mundo romano. A água, elevada do status de recurso natural ao de elemento estruturador da vida social, transcendeu sua função utilitária para se converter em símbolo de civilização, de conforto e de superioridade cultural sobre os povos que Roma subjugava e assimilava. O impacto social dos aquedutos manifestou-se, antes de tudo, no acesso democratizado à água. Diferentemente de outras culturas antigas, onde o abastecimento era frequentemente restrito às elites ou dependente das flutuações sazonais, Roma garantiu que a água fluísse generosamente pelas cidades, irrigando tanto os palácios quanto as modestas insulae, os prédios habitacionais da plebe. Fontes públicas ou scalacus espalhavam-se pelos bairros, funcionando não apenas como pontos de abastecimento, mas também como centros naturais de convivência, onde vizinhos se encontravam, discutiam política ou simplesmente partilhavam os ritos cotidianos da vida urbana. As mutermas Queen Bull, complexos monumentais de banhos públicos, foram talvez o exemplo mais eloquente da centralidade da água na cultura romana. Abastecidas pelos aquedutos, essas estruturas ofereciam não apenas banhos, mas também bibliotecas, ginásios, jardins e espaços de socialização, funcionando como autênticos clubes públicos acessíveis a todas as classes sociais. Termas como as de Caracalla, Diocleciano e Neotituquas não eram meros equipamentos urbanos, mas monumentos à abundância, ao lazer e à política do bem-estar promovida pelos imperadores. A água controlada e conduzida tornava-se instrumento de prazer e elemento fundamental na criação de uma cultura urbana hedonista, onde o corpo era celebrado, cuidado e exposto. O impacto higiênico dos aquedutos não pode ser subestimado. Ao garantir o fornecimento contínuo de água limpa,
Roma conseguiu estabelecer padrões sanitários que por muitos séculos não teriam paralelo em outras civilizações. A irrigação regular das latrinas públicas, com água corrente, que assegurava o escoamento dos dejetos para os sistemas de esgoto, como a célebre Cloaca Máxima, resultou em uma gestão sanitária urbana que reduzia os riscos de doenças e promovia um ambiente relativamente salubre, mesmo em áreas densamente povoadas. Esse padrão de higiene refletia-se na saúde pública, fortalecendo a robustez das populações urbanas e garantindo a funcionalidade das cidades como centros administrativos, econômicos e militares. No plano cultural, os aquedutos e a água que eles transportavam tornaram-se elementos recorrentes na iconografia, na literatura e até na religião romanas. As fontes monumentais, muitas vezes adornadas com estátuas de divindades hídricas como Neptuno, Oceanos ou ninfas, constituíam não apenas pontos funcionais, mas também paisagens simbólicas que reforçavam a ideia da água como dádiva civilizatória. O próprio imperador, frequentemente associado ao domínio sobre a natureza, era apresentado como o grande fornecedor da água, o responsável último pela manutenção da ordem hídrica que sustentava a urbe. Nesse sentido, a água não era apenas um bem público, mas um instrumento político, uma metáfora da fertilidade e da estabilidade que o Imperium assegurava. A presença dos aquedutos também reconfigurou a arquitetura e o urbanismo romanos. A abundância hídrica permitiu a criação de jardins irrigados, fontes decorativas e piscinas, como aquelas que adornavam as domos aristocráticas, os palácios imperiais e as vilas suburbanas. O Palácio de Adriano, em Tivoli, constitui exemplo notável dessa integração entre engenharia hidráulica e estética arquitetônica. Lagos artificiais, fontes e canais organizavam o espaço, criando paisagens de prazer e contemplação que só eram possíveis graças à infraestrutura hidráulica subjacente. Além disso, os aquedutos moldaram a própria paisagem das cidades e de seus arredores. As longas fileiras de arcadas, com sua regularidade geométrica e imponência monumental, tornaram-se marcos visuais inconfundíveis, definindo rotas e organizando o território. Não raro, os aquedutos eram deliberadamente construídos de modo a atravessar áreas visíveis, funcionando como propaganda do poderio técnico de Roma, assim como os arcos de triunfo e as estradas pavimentadas. A paisagem romanizada era, portanto, uma paisagem dominada pela presença visível e funcional das águas conduzidas. O caráter simbólico da água se estendia à religião e aos rituais. Em diversas cerimônias, as águas puras dos aquedutos eram utilizadas para abluções e purificações, como as realizadas pelas Vestal Virgins, responsáveis por manter o fogo sagrado de Vesta, ou nas práticas dos colégios sacerdotais. A água limpa e controlada era, assim, um elo entre o humano e o divino, entre o império terreno e a ordem cosmológica que Roma reivindicava encarnar. Do ponto de vista político, o fornecimento de água era um instrumento crucial para a manutenção da ordem social e da coesão cívica. Os imperadores e magistrados que investiam em novas obras hidráulicas ou na manutenção dos aquedutos granjeavam prestígio e apoio popular. Não por acaso, muitos dos aquedutos mais importantes levam os nomes de seus patronos, eternizando na pedra e na água sua memória política. O curador das águas, ou policurator aquarum, função criada no final da República e consolidada no Império, detinha enorme importância administrativa, supervisionando a distribuição, a manutenção e a fiscalização das redes hidráulicas, garantindo que a água, este bem vital e simbólico, circulasse de forma ordenada e justa. Em síntese, os aquedutos romanos foram muito mais do que conduítes de água. Foram veículos de transformação social, cultural, política e estética. Eles permitiram que Roma e suas cidades se distinguissem das demais civilizações, não apenas pelo tamanho e pela riqueza, mas pelo padrão de vida, pela higiene, pela monumentalidade e pela integração funcional e simbólica entre técnica e cultura. O fluxo constante e silencioso das águas, oculto sob a terra ou visível nas arcadas altivas,
irrigava não apenas os corpos dos cidadãos, mas também os fundamentos ideológicos de uma civilização que via na capacidade de dominar e distribuir a água a mais clara expressão de sua superioridade. A complexidade monumental do sistema de aquedutos romanos, cuja extensão alcançava milhares de quilômetros através das mais diversas províncias, não poderia subsistir apenas sobre os pilares da engenharia. Sua continuidade, eficiência e segurança dependiam de uma estrutura administrativa igualmente grandiosa e meticulosamente organizada. Assim como Roma dominava as legiões com disciplina férrea e regimentava as províncias com um aparato jurídico inigualável, ela também erigiu um sistema administrativo para a gestão de suas águas, um bem vital, público e, sobretudo, político. No coração desse sistema encontrava-se a magistratura do Curator Aquarum, criada formalmente no final do século I a.C., durante o consulado de Onde Augusto, quando o crescimento demográfico e urbanístico de Roma atingiu patamares que tornaram imprescindível a institucionalização da gestão hídrica. O curador das águas era nomeado diretamente pelo imperador, geralmente entre senadores ou membros da ordem equestre de reputação ilibada, e detinha amplos poderes para supervisionar a construção, a distribuição, a fiscalização e a manutenção dos aquedutos. Seu cargo refletia a importância atribuída à água como um bem público essencial, mas também como símbolo de estabilidade e prosperidade. Entre os nomes mais célebres a ocupar esta função, destacou-se Sexto Júlio Frontino, que entre os anos 97 e 103 d.C. exerceu um papel fundamental na racionalização da administração hídrica romana. Sua obra, De Aquis Urbis Romae, permanece até hoje como um dos testemunhos mais preciosos sobre o funcionamento, os desafios e a filosofia da gestão das águas na Roma antiga. Frontino não apenas catalogou os aquedutos da cidade, listando suas fontes, extensões, capacidades e trajetos, mas também denunciou práticas ilícitas, como a adulteração clandestina de ramais e o desvio fraudulento de água por particulares, que ameaçavam comprometer o equilíbrio do sistema. A manutenção dos aquedutos exigia uma força de trabalho permanente e especializada, organizada em unidades conhecidas como cohortes aquariae. Essas corporações, compostas por operários públicos, os maquari, engenheiros, pedreiros e até soldados destacados, tinham como missão zelar pela integridade estrutural das obras, realizar limpezas periódicas, reparar danos e prevenir obstruções. A rotina de manutenção incluía a remoção de incrustações calcárias, que ao longo do tempo podiam reduzir significativamente a capacidade de condução dos especos, a inspeção de juntas e revestimentos e a vigilância contra atos de sabotagem ou apropriação indevida. A necessidade de fiscalização era constante, especialmente porque, apesar da concepção pública dos aquedutos, a distribuição da água implicava tensões e desigualdades. Embora as fontes públicas garantissem o abastecimento básico da população, muitos membros da elite tentavam obter ramais privados, canalizando água diretamente para suas vilas, jardins e fontes particulares, o que era permitido, mas regulado por rígidas leis e taxas. O abuso desse privilégio podia gerar desabastecimento em setores populares ou em serviços essenciais, como as termas e fontes públicas, suscitando conflitos e exigindo a intervenção do Estado. Para garantir a distribuição equitativa e o funcionamento pleno do sistema, o Estado romano desenvolveu um conjunto sofisticado de normas jurídicas que disciplinavam o uso da água. A Lex Quinctia, promulgada em 9 a.C., sob o consulado de Augusto, é um exemplo notável, ao estabelecer penas severas contra aqueles que, sem autorização, danificassem as estruturas dos aquedutos ou desviassem seu curso. Este diploma legal consolidava a noção de que a água captada e conduzida pelo poder público não era uma mercadoria privada, mas um bem comum, cuja gestão incumbia ao Estado e cujo uso deveria beneficiar a coletividade. Os desafios logísticos para manter um sistema tão vasto e complexo eram consideráveis. As estruturas,
muitas vezes expostas às intempéries, aos sismos e à degradação natural, requeriam intervenções constantes. Além disso, as fontes de abastecimento podiam ser afetadas por mudanças ambientais, como o assoreamento de rios, o desmatamento das bacias hidrográficas ou a poluição decorrente das atividades humanas. Frente a esses riscos, o aparato administrativo romano demonstrava uma notável capacidade de resposta e adaptação, realizando obras de reforço, substituição ou mesmo redirecionamento de trechos inteiros de aquedutos. O financiamento dessas operações provinha em geral dos cofres públicos, alimentados pelos impostos imperiais e pelas contribuições das cidades beneficiadas. Contudo, em muitas ocasiões, magnatas locais ou imperadores em busca de prestígio investiam pessoalmente na construção ou restauração de aquedutos, legando seus nomes às estruturas e inscrevendo-se assim na memória pública e monumental da urbe. Esse mecenato hidráulico, longe de ser um gesto meramente altruísta, configurava-se como uma poderosa ferramenta de legitimação política, pois quem fornecia a água, ou garantia sua continuidade, conquistava o reconhecimento e a gratidão do povo. Em Roma, mas também nas províncias, a administração dos aquedutos articulava-se com outras funções públicas, como a segurança e a defesa. Não era raro que legiões inteiras fossem destacadas para a construção ou reparo de aquedutos, sobretudo nas fronteiras, onde a infraestrutura hidráulica consolidava a presença imperial e favorecia a fixação de colônias e de acampamentos militares. A engenharia das águas, nesse contexto, era inseparável da estratégia política e militar, compondo o arsenal de instrumentos com que Roma consolidava sua autoridade e expandia seu domínio. A administração romana das águas, assim, não se limitava a assegurar o abastecimento cotidiano. Constituía um modelo de gestão pública pautado pela racionalidade, pela técnica e pela centralidade do bem comum. A água, conduzida por arcos e canais ocultos, fluía como metáfora do próprio império, disciplinada, contínua, organizada por uma máquina administrativa que, embora invisível à maioria, sustentava a vida, a ordem e a permanência de Roma. Este sistema, fruto de uma visão estatal profundamente articulada, foi um dos pilares da durabilidade do mundo romano e um legado inestimável à posteridade. A capacidade de conceber, administrar e manter uma rede hídrica dessa magnitude constitui um dos capítulos mais admiráveis da história administrativa da humanidade, um testemunho não apenas da engenharia, mas também da política e da visão de futuro que definiram Roma como a civilização que, ao longo dos séculos, aprendeu não apenas a conquistar, mas sobretudo a governar. A grandiosa rede de aquedutos, que durante séculos sustentou a vitalidade de Roma e das cidades do Império, símbolo maior de sua engenhosidade técnica e de sua organização administrativa, não era imune ao inexorável curso do tempo. Como todas as realizações humanas, também as águas que fluíam disciplinadas pelos especos acabariam por sofrer o impacto do colapso político, das mudanças ambientais e das transformações sociais que marcaram o declínio do Império Romano. O fim dos aquedutos não foi súbito, tampouco uniforme, mas resultou de um processo gradual, refletindo o esgarçamento das estruturas que, outrora, sustentaram uma das mais impressionantes civilizações da antiguidade. O colapso da administração imperial, precipitado pelas invasões bárbaras a partir do século III depois de Cristo, foi um dos fatores determinantes nesse processo. À medida que os exércitos germânicos, visigodos, vândalos e lombardos avançavam sobre as cidades romanas, destruindo ou ocupando centros urbanos, a manutenção das infraestruturas públicas tornou-se cada vez mais precária. Em muitas regiões, os aquedutos foram deliberadamente sabotados pelos invasores, conscientes de que privar as cidades de água significava enfraquecer sua resistência e precipitar sua rendição. Em outras, a simples incapacidade das autoridades locais em mobilizar recursos financeiros e humanos para a conservação das obras levou ao seu abandono e à sua ruína progressiva. Em Roma, a cidade que mais se identificava com seus aquedutos, o declínio foi particularmente dramático. No ano de 537 d.C.,
Durante o cerco de Roma pelos ostrogodos liderados por Onvitige, os aquedutos foram bloqueados e destruídos para impedir o abastecimento da cidade, então defendida pelos exércitos bizantinos sob o comando de Belisário. Esse ato marcou um dos pontos culminantes do colapso da infraestrutura hídrica romana. A cidade, que outrora ostentara 11 aquedutos, funcionando simultaneamente, viu-se reduzida a depender do Tibre, cujas águas eram insalubres e insuficientes para manter as termas, as fontes e os sistemas de esgoto. A degradação das condições sanitárias e a perda do abastecimento regular de água contribuíram para a retração demográfica e para a transformação de Roma de metrópole imperial em uma cidade reduzida, esparsa e fragmentada. Mas o declínio dos aquedutos não resultou apenas da violência externa ou da falência administrativa. Mudanças profundas na organização social e econômica também desempenharam papel crucial. O desmoronamento da economia urbana, a ruralização das elites e o colapso das redes comerciais reduziram a demanda por sistemas hidráulicos complexos. As cidades antes densamente povoadas e intensamente urbanizadas encolheram, e suas populações passaram a viver mais dispersas, muitas vezes retornando a práticas de abastecimento hídrico mais rudimentares, como o uso de poços e cisternas locais. A cultura urbana que havia dado sentido e propósito aos aquedutos dissolveu-se, substituída por formas de vida mais simples e autárquicas, incompatíveis com a manutenção de tais infraestruturas. O legado dos aquedutos romanos, contudo, não desapareceu com sua função prática. Mesmo em ruínas, suas estruturas continuaram a povoar a paisagem europeia, norte-africana e do Oriente Médio, impondo-se como marcos indeléveis da presença romana. Muitas dessas obras foram desmontadas parcialmente, suas pedras reaproveitadas na construção de igrejas, fortalezas ou habitações, um testemunho silencioso de sua durabilidade e da constante reciclagem de materiais ao longo da história. Outras permaneceram como ruínas majestosas, evocando a memória de um tempo em que a água fluía sob o comando da engenharia e da política. Durante a Idade Média, o conhecimento técnico necessário para construir e manter aquedutos de tal complexidade perdeu-se em grande medida no Ocidente, sobrevivendo apenas fragmentariamente em manuais e tradições orais. Apenas no mundo islâmico, particularmente na Espanha muçulmana, algumas técnicas romanas de engenharia hidráulica foram preservadas e adaptadas, dando continuidade, de forma transformada, ao legado romano. Na Europa cristã, a maior parte das cidades medievais optou por soluções mais modestas para o abastecimento hídrico, como a escavação de poços, a construção de fontes locais ou a utilização de canais de superfície. O renascimento do interesse pelos aquedutos romanos começaria apenas na Idade Moderna, impulsionado pelo humanismo renascentista e pelas redescobertas arqueológicas que, a partir do século XV, devolveram ao mundo erudito o fascínio pelas obras da antiguidade. Engenheiros, arquitetos e antiquários passaram a estudar os vestígios dos aquedutos com renovada admiração, percebendo neles não apenas a prova da habilidade técnica dos antigos, mas também fontes de inspiração para novos empreendimentos hidráulicos. Obras como o Sacco a Virgo, restaurado no século XV e ainda hoje em funcionamento em Roma, atestam a continuidade e a revitalização do legado hidráulico romano. Nos séculos seguintes, o estudo sistemático dos aquedutos tornou-se parte integrante da arqueologia clássica e da engenharia civil, proporcionando aos especialistas modernos um entendimento aprofundado das técnicas construtivas, dos materiais empregados e dos princípios científicos subjacentes às obras romanas. Descobertas como o uso do corpus caementicium e de argamassas impermeabilizantes, a aplicação precisa da declividade mínima e o emprego de sifões invertidos continuam a surpreender engenheiros contemporâneos, que reconhecem na engenharia romana soluções que, em muitos casos, não seriam superadas até o advento da Revolução Industrial. O legado cultural dos aquedutos transcende sua dimensão técnica. Eles permanecem na memória coletiva da humanidade como símbolos poderosos da capacidade do ser humano de compreender, dominar
e transformar a natureza em benefício do bem comum. Suas arcadas, que se projetam sobre vales e rios, resistindo à ação inexorável dos séculos, evocam não apenas a glória de Roma, mas também a universalidade de um impulso civilizatório, o de conduzir a água, fonte da vida, com engenho e beleza, integrando-a à paisagem e à cultura. Assim, o fim funcional dos aquedutos romanos não significou sua extinção simbólica. Pelo contrário, em cada ruína preservada, em cada trecho ainda em pé, reside a lembrança de que Roma não foi apenas uma força política ou militar, mas uma civilização profundamente comprometida com o domínio racional do mundo físico, capaz de conceber sistemas que não apenas satisfaziam as necessidades básicas, mas que também celebravam a engenhosidade, a estética e a permanência. O legado dos aquedutos não é, portanto, apenas um vestígio arqueológico, mas uma lição perene sobre a aliança entre técnica, administração e cultura. Uma herança que, mesmo na sua ruína, continua a inspirar e a ensinar. Durante séculos, as ruínas dos aquedutos romanos permaneceram como sentinelas silenciosas, dispersas pela paisagem europeia, norte-africana e do Oriente Próximo, ora absorvidas pela vegetação, ora incorporadas à malha urbana das cidades que sobreviveram ao colapso do Império. Vistas ora como meros escombros, ora como inexplicáveis monumentos do passado, essas estruturas despertaram a partir da Idade Moderna um renovado fascínio, dando início a um longo e contínuo processo de redescoberta arqueológica e de conservação patrimonial, que transformou os aquedutos de testemunhas mudas da antiguidade em fontes preciosas de conhecimento histórico, científico e cultural. O movimento humanista do Renascimento, ao estimular o interesse pelos textos clássicos e pelas realizações da Roma antiga, foi o primeiro impulso significativo nesse processo. Obras como a de Vitruvius, o célebre arquiteto e engenheiro romano do século I a.C., cuja base de arquitetura foi redescoberta e publicada em 1486, reacenderam o interesse pela engenharia hidráulica romana. Embora Vitruvius não tenha se detido especificamente nos aquedutos, suas descrições de técnicas construtivas forneceram pistas valiosas para os estudiosos do período, que passaram a olhar com olhos novos para as arcadas monumentais e os túneis esquecidos. Simultaneamente, engenheiros e arquitetos renascentistas começaram a investigar os vestígios físicos deixados pelos aquedutos, muitas vezes motivados por necessidades práticas. A restauração do Iacqua Virgo, conduzida sob o papado de Mapon Nicolau Saint-Timur, no século XV, com o objetivo de alimentar a nascente Fontana de Trevi, é um exemplo paradigmático de como a engenharia moderna e o saber antigo se encontraram. Esta intervenção não apenas recuperou uma parte funcional do sistema hídrico romano, mas também simbolizou a reapropriação cultural e política do legado hidráulico imperial. No século XVII, com o advento da Antiguidade Clássica, como objeto sistemático de estudo, os aquedutos começaram a ser objeto de descrições mais rigorosas e detalhadas. Viajeiros, antiquários e, posteriormente, arqueólogos passaram a registrar, medir e desenhar as estruturas remanescentes, contribuindo para a formação de um corpus documental que seria fundamental para os estudos subsequentes. Obras como a de Giovanni Battista Piranesi, cujas gravuras captaram com dramaticidade as ruínas do Aqua Claudia e do Annio Novus, fixaram no imaginário europeu a imagem dos aquedutos como vestígios sublimes de uma civilização em ruínas, evocando ao mesmo tempo a grandiosidade do passado e a melancolia do seu desaparecimento. Com o desenvolvimento da arqueologia como disciplina científica no século XIX, os aquedutos passaram a ser investigados de forma sistemática. Escavações realizadas em Roma, no Ciulácio Reumares, na Bulgária, na Panuispânia e em diversas outras regiões do Antigo Império, revelaram não apenas a extensão das redes hidráulicas, mas também os métodos construtivos, os materiais empregados e os dispositivos técnicos, como sifões, tanques de decantação e castella aquarum.
A partir dessas descobertas, foi possível reconstruir com impressionante precisão o funcionamento dos sistemas de abastecimento e compreender o profundo conhecimento empírico que orientava os engenheiros romanos. No século XX, o avanço das tecnologias de prospecção arqueológica, como a cifotogrametria, o marsensoriamento remoto e o LIDAR, permitiu mapear e analisar traçados de aquedutos até então ocultos sob camadas de sedimentos ou integrados a estruturas posteriores. Essas técnicas não invasivas revelaram, por exemplo, trechos até então desconhecidos do Ituáqua Traiana e do Ituáqua Alcietina, além de confirmarem a extensão monumental de aquedutos provinciais, como o de Cartago ou o de Segóvia. O interesse acadêmico pelos aquedutos também impulsionou a interdisciplinaridade. Engenheiros, arqueólogos, historiadores, geólogos e especialistas em hidráulica passaram a trabalhar conjuntamente, combinando análises estruturais, estudos de materiais e modelagens hidrodinâmicas para compreender não apenas a forma, mas também a performance dos aquedutos romanos. Testes experimentais, como a reconstrução em escala reduzida de sifões e canais, permitiram validar hipóteses sobre o comportamento da água e a eficiência das soluções romanas, enquanto análises laboratoriais de argamassas e concretos revelaram as fórmulas e técnicas que conferiam resistência e durabilidade às obras. O processo de conservação dos aquedutos, por sua vez, apresentou desafios singulares. A exposição constante aos agentes naturais, erosão, infiltrações, vegetação invasiva, e a ação humana, urbanização, vandalismo, extração de materiais, ameaçou a integridade de muitas dessas estruturas. Iniciativas de preservação, implementadas ao longo dos séculos XX e XXI, buscaram equilibrar a necessidade de proteger os aquedutos como patrimônio arqueológico com a demanda por acessibilidade e fruição pública. Em diversas localidades, os aquedutos foram integrados a parques, museus a céu aberto ou rotas turísticas, como ocorre com o Pont du Gard, na França, ou com o aqueduto de Segóvia, na Espanha, onde intervenções cuidadosas garantiram sua preservação e valorização. A inscrição de muitos desses sítios na lista do Patrimônio Mundial da Unesco consagrou seu valor universal excepcional, reconhecendo nos aquedutos não apenas um feito técnico, mas um testemunho cultural da engenhosidade humana. Essa chancela internacional impulsionou novos investimentos em pesquisa, conservação e educação patrimonial, promovendo a conscientização sobre a importância de preservar essas estruturas para as gerações futuras. Além de sua dimensão científica e patrimonial, os aquedutos romanos tornaram-se também fonte de inspiração para arquitetos, urbanistas e engenheiros contemporâneos. A capacidade romana de integrar funcionalidade e monumentalidade, eficiência e estética permanece como um modelo a ser contemplado e, em muitos casos, emulado. A ideia de que uma infraestrutura pública pode e deve ser também uma obra de arte, um elemento qualificante da paisagem e um símbolo identitário, encontra nos aquedutos romanos sua expressão mais paradigmática. Assim, a redescoberta moderna dos aquedutos não é apenas um resgate do passado, mas uma reapropriação ativa de um legado que continua a informar práticas, políticas e visões de mundo. Em cada arco preservado, em cada espéculo escavado, ressoa não apenas a técnica apurada dos engenheiros romanos, mas também a mensagem perene de que o domínio racional da água, longe de ser apenas uma necessidade utilitária, constitui um dos fundamentos mais profundos da civilização. Em cada fragmento de arcada que ainda se ergue contra o céu, em cada túnel silencioso que permanece oculto sob a terra, repousa não apenas o testemunho da engenhosidade romana, mas a metáfora mais profunda da própria civilização, a tentativa humana de domesticar o fluxo incessante do tempo, de converter a natureza volátil da água em um legado perene. Os aquedutos romanos, mais do que estruturas de pedra, são símbolos da vontade humana de transcender as limitações do presente, de inscrever na paisagem e na memória a marca indelével de sua passagem. Na água,
Roma encontrou não apenas um recurso vital, mas um elemento de coesão, de poder e de beleza. E, conduzida das fontes mais remotas, atravessando vales e montanhas, penetrando as muralhas das cidades e alimentando fontes, termas, jardins e lavatórios, a água era, ao mesmo tempo, natureza e cultura, força bruta e arte disciplinada, dádiva divina e conquista humana. Seu fluxo contínuo materializava a própria ideia de civilização, a capacidade de articular distâncias, de integrar territórios, de criar condições para o florescimento urbano e para a expressão máxima da vida coletiva. Os aquedutos, nesse sentido, não são meros artefatos da engenharia, mas monumentos metafísicos que traduzem a relação entre o homem e a natureza, entre o transitório e o permanente. A água, essência da vida e da mudança, que nunca é a mesma em cada instante, foi canalizada, dirigida, disciplinada pelos romanos, sem jamais ser interrompida. Fluía silenciosa, oculta ou exposta, mas sempre obediente ao traçado imposto pela razão humana. Assim também Roma procurava ser. Um império que, embora mutável nas suas fronteiras e nas suas formas, aspirava à permanência, à eternidade, ao urbs aeterna, a cidade eterna. Na contemplação dos aquedutos, mesmo hoje, percebemos esta lição. A realização mais grandiosa da humanidade não está na força com que subjuga a natureza, mas na harmonia com que aprende a conviver com ela, a moldá-la sem destruí-la, a utilizá-la sem esgotá-la. Os aquedutos respeitam os desníveis, seguem a declividade mínima, ajustam-se ao relevo, não violentam a paisagem, mas a percorrem com leveza e inteligência, como quem compreende que o verdadeiro poder reside na adequação e não na imposição. Por isso, quando as arcadas de pedra se projetam sobre vales, ou quando os túneis perfuram montanhas, não vemos apenas técnica, mas também poesia. Uma poesia silenciosa, feita de cálculos e de materiais resistentes, mas que fala sobretudo da busca humana por permanência, por segurança, por beleza. A água que corria por essas obras não era apenas para beber ou para banhar-se. Era a encarnação do próprio espírito romano, que fluía contínuo, adaptando-se aos acidentes do terreno, mas sempre avançando, sempre conquistando, sempre chegando ao seu destino. E quando os aquedutos cessaram de conduzir água, quando as cidades entraram em declínio, quando as pedras começaram a ruir sob o peso dos séculos, a água continuou a fluir, livre, indomável, pelos rios, pelas fontes naturais, pelos lençóis subterrâneos. O homem pode construir aquedutos, pode conduzir a água, mas jamais pode deter o seu curso eterno. Assim também Roma, embora tenha caído enquanto império político, persiste enquanto ideia, enquanto legado, enquanto fluxo cultural que atravessa os séculos, inspirando civilizações, despertando admiração, provocando reflexão. Os aquedutos romanos são, portanto, a imagem mais perfeita dessa dualidade. São ruínas, mas também permanência. São testemunho de um passado encerrado, mas também de uma capacidade que não se extinguiu. Cada vez que admiramos suas arcadas, seus arcos de perfeita simetria, lembramos que a água, conduzida ou livre, é sempre metáfora do tempo, que passa, transforma, desgasta, mas também renova, fertiliza e dá vida. Que assim, ao concluir esta jornada pela arte de levar água às cidades, percebemos que falamos não apenas de engenharia ou de história, mas de uma das expressões mais elevadas da cultura humana, a capacidade de transformar uma necessidade vital em um feito monumental, de converter a urgência da sobrevivência em beleza, em memória, em símbolo. A água eterna e fluida, e Roma, eterna e monumental, encontraram nos aquedutos a sua mais sublime intersecção, perpetuando-se juntas na paisagem, na história e na imaginação de todos aqueles que, séculos depois, ainda se maravilham com a grandeza serena dessas obras silenciosas.